Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento: Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio: D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Nossa convidada de hoje é a psicóloga clínica, professora Iane Campos Álvares. Ela é especialista em psicoterapia psicanalítica nas diversas faixas etárias, desde bebês até idosos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite. Eu gostaria de iniciar, falando da minha satisfação de estar aqui hoje contigo, poder falar justamente do que eu mais gosto, que é da minha profissão, onde eu encontro muita satisfação nesse trabalho. Legal. Bom, tu trabalhas com psicoterapia psicanalítica. Qual a diferença da psicoterapia psicanalítica com os outros tipos de psicoterapia, né? Por exemplo, a comportamental, que está tão em evidência atualmente. Isso. É bem diferente, né? Os objetivos são diferentes, se propõe a coisas bem diferentes, né? A psicoterapia comportamental, como o próprio nome diz, vai trabalhar mais o comportamento da pessoa, inclusive vão ser dadas dicas para que consiga mudar o comportamento. Já a psicoterapia psicanalítica, ela vai trabalhar mais nas causas. Então, vai ver mais no inconsciente da pessoa, para que ela possa ver o que há por trás daquela angústia. E assim poder, a partir da causa, ajudar a pessoa no seu problema, no seu conflito, o que for. Então é bem diferente o tipo de tratamento. Então a comportamental pode parecer que resolve mais rápido, que pega no momento, mas não vai a fundo descobrir por que tem aquele comportamento diferente que está... Isso. Não é que uma seja ruim, outra seja boa. É que, dependendo do caso ou do momento da pessoa, é mais adequado um ou outro. Uhum. Né? Por exemplo, um drogadito, ele está precisando imediatamente parar. Então, a comportamental pode entrar nesse momento para que ele possa parar. Mas depois, para que não tenha as reincidências, entrar com a de orientação psicanalítica, que vai, então, poder entender melhor essa pessoa, por que ele tem essa necessidade das drogas, que momentos voltas, e para poder ele se entendendo e resolvendo o conflito que tem por trás, é que seria o objetivo, então, da terapia psicanalítica. Né? Bom, doutora, quanto tempo leva um processo de psicoterapia psicanalítica? Bom, aí tem uma variação grande. Por exemplo, depende muito também dos objetivos da pessoa, do terapeuta e do paciente, que inicialmente se faz uma avaliação, uma conversa inicial, onde vai se ver do que se trata para ver que tipo de psicoterapia seria mais adequada. Então, tem desde a psicoterapia breve, que é um tempo limitado, combinado anteriormente com o paciente, até de longa duração, que vão vários anos. Por exemplo, se uma pessoa tem que decidir daqui a 6 meses algo importante para a sua vida, um jovem, um exemplo assim corriqueiro, um jovem que vai fazer vestibular não sabe para quê. Não sabe se faz engenharia ou medicina, por exemplo, é bem antagônica. Né? Então a gente pode fazer essa psicoterapia combinar, são 6 meses focando só nesse aspecto. Né? Claro que vão aparecer outras coisas da vida do paciente, mas a gente sempre retornando para focar nesse aspecto. Muitas vezes, quando termina essa psicoterapia breve de orientação psicanalítica,
a pessoa se interessa em continuar e daí se tratar com suas dificuldades mais amplas, né? Não só focando naquele problema que ele tem que resolver naquela época, né? Doutora, uma pergunta, eu até já li sobre isso. A partir de que idade pode iniciar esse tipo de tratamento? Eu até fiquei, eu como leigo, cheguei a dizer, mas como? Tá. Como pode isso? A partir de que idade uma pessoa pode começar a se tratar, mesmo não tendo consciência de que pode se tratar, né? A partir dessa idade. Assim, eu trabalho desde a gestante, trabalho com bebês, com crianças, adultos, adolescentes, adultos, em todas as faixas etárias, né? Porque as dificuldades podem começar já na gravidez. O neném nem nasceu. E ele já está com dificuldade. Ele não, no início, a mãe, mãe, o casal está com toda aquela angústia, que claro que vai repercutir na criança. Isso passa para o nenê. Passa para o nenê toda aquela angústia que a mãe está vivendo durante a gestação. E depois, quando nasce, se a mãe continua com aquelas dificuldades quanto à maternidade, ou seja lá qual for a dificuldade dela em relação ao bebê, já vai começar uma relação com algumas dificuldades. Então, nessas ocasiões, a gente pode ajudar a mãe com o bebê. Então, vai para a sala de terapia mãe com o seu bebê. Depois que nasceu. Depois que nasceu, ou durante a gestação. Durante a gestação. Pode fazer todo um acompanhamento durante a gestação, dando dicas, para que ela saiba lidar com aquelas angústias da mãe, né? A gente sabe, a gente que é pai e a vovô, né? Eu vivo dizendo aqui, né, que eu já tenho a filharada e os meus netos. A angústia que dá do casal, né? Não é só da mãe. Muitas vezes, assim, o primeiro filho é complicado, né? Então, tá lá o casal. Então, tem toda uma ajuda que pode se dar para a mãe, para o pai junto e com o nenê que não nasceu ainda. Aí, por tabela, o nenê vai ser ajudado, vai ser algo mais profilático para o bebê. O casal que chega, porque hoje em dia, na nossa sociedade, a gente, agora perto do Dia das Mães, né, só se fala na beleza da maternidade, mas não é tão cor-de-rosa assim a maternidade. Tem todo um outro lado, toda gestante passa por sentimentos de ambivalência grandes, não só a mulher, mas o pai da criança, né? Então, toda essa ambivalência, essa angústia não pode aparecer, só pode aparecer o lado positivo. Ai, como eu estou feliz, vamos ter um filho e tal. Mas, geralmente, escondem um outro lado. E é muito importante que se possa conversar, tratar, né, para diminuir toda essa angústia e ambivalência da mãe com o bebê. Até cobranças familiares, né? Que, tua irmã teve lá, sempre tratou muito bem os teus filhos, e daí teu primeiro filho, você elogia outro, esquece que tu vai ter um filho, né? Tem que ter as pessoas têm que ter um tato melhor de lidar com isso aí. Ninguém nasce sabendo, né? E ser mãe ou ser pai é complicado, não é tão fácil assim. E nos dias de hoje, mais ainda, né? Porque a mulher tem que voltar ao trabalho, ela já nem teve o bebê, já está angustiada com a volta ao trabalho, com a separação em relação ao bebê. Quem vai ficar com o bebê? Quem é que vai ajudá-la naqueles primeiros dias? Porque, geralmente, as mães de primeira viagem que encontram mais dificuldade, né? No passado, doutora Iane, o que acontecia? Era natural e normal, a mulher foi ter um filho, desiste da carreira e vai cuidar dos filhos. Hoje não. Hoje ela tem um filho, até a lei mudou um pouquinho, né? Tem a licença paternidade, a licença maternidade, os dois conseguem, num período, dar uma atenção melhor para o filho recém-nascido, para o filho, para a filha, enfim, né? Melhor essa relação, porque no passado era diferente, né? A mãe ficava em casa e deu, tá? Fácil, né, de resolver essa questão. Mas hoje não. E daí tem mais essa angústia.
Vai terminar a minha licença maternidade, eu vou ter o período de, eventualmente, da amamentação, coisa e tal, mas não é a mesma coisa. O nenê, a gente sabe, eu tô com um netinho novo, né, tia? Ele acorda minha filha às 3 da manhã, que é a hora que ele resolve acordar e brincar com a mamãe, e dorme o dia inteiro, né, tia? Normalmente é assim, né? Então, esse tipo de acompanhamento é importante não só para a mãe, que vai ajudar o nenê, mas também para o casal. Para o casal. O marido é bom fazer parte disso aí? Muito. Né? Antigamente, o pai era meio excluído nesse processo de gravidez. Isso era coisa de mulheres. Era excluído até da sala de parto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele participa de tudo, ele pode viver a paternidade. Também tem sido estudadas as angústias do pai em se tornar pai, que antigamente o problema era só a mãe. Né? Hoje em dia, o pai, a gente também estuda as angústias do pai ao se tornar pai. Né? Todo o papel de pai que ele vai exercer, que tem muito a ver também com a sua imagem do seu próprio pai, como é que lidou com a relação dos dois, como é que ele quer ser como pai, como é que ele idealiza ser. Né? Então, o casal é muito importante. Mudou muito, porque uma das coisas mais bonitas da minha vida, que eu não vou esquecer, né, foi o nascimento do meu último filho, o quarto filho, que eu pude acompanhar, né, o nascimento. Peguei ele no colo logo que ele nasceu. Isso é uma experiência, o meu irmão também viveu isso, e tantas outras pessoas já modernamente, porque mudou. Antigamente não, né? Tem que ficar lá fora, bem longe, inclusive, né? Vai ver o nenê lá no aquário. Tá? O pai não pode chegar. Era assim antigamente, não? O pai não podia chegar perto. Daí ficava um tempo lá que só a mãe que tinha contato com o nenê, e depois, no dia seguinte, eventualmente, daí a família, o pai vê. Hoje não, o pai já, no momento do nascimento, muitos deles que têm coragem, que tem que ter coragem, gente, para ir na sala de parto. É um momento mágico, maravilhoso, é um momento muito importante para a mãe, e virou também esse momento de uma magia, se pode se usar esse termo, do casal, né? Que é uma coisa que fica pro resto da vida, marca isso aí. Essa relação marido, mulher, no parto, e a criança, o bebê, naquele momento. E teve duas grandes, eu considero, né, mudanças importantes nos últimos anos na maternidade. Uma é a entrada do pai, desde a sala de parto, desde do acompanhamento da gestação, das ecografias e tal. E a outra mudança importante também é a rede de apoio. Antigamente tinha as grandes famílias, avós ajudavam a cuidar, sempre tinha uma tia que morava junto. Hoje em dia, o casal fica sozinho com o bebê desde que sai do hospital. As famílias não eram... Antigamente, tu falasse, a rede de apoio é que tu morava com teu pai, com a tua mãe. Era normal as famílias habitarem a mesma casa, tinha o quarto. Tem o quarto do casal que foi morar lá, já cria o quarto do bebê, as casas grandes, coisa e tal. Hoje não. Hoje o casamento meio que separa marido e mulher da família, porque eles vão para o seu ambiente separado. Não, e além disso... Antigamente, mesmo morando separados, as avós cuidavam, ajudavam a cuidar do bebê. E hoje não, hoje as avós estão trabalhando. Também estão trabalhando. O fenômeno do trabalho mexeu na sociedade, né? Tá. Então, doutora, pegando o gancho, que é o que me assustou, né? Que já lá na barriguinha da mamãe, o nenê já pode estar sendo ajudado na psicoterapia. E depois, inclusive quando nasce, assim, as angústias que o casal passa e passa para a criança, os sintomas ou como a criança demonstra suas angústias não comendo direito, não mamando, vomitando, não conseguindo dormir. Né? A criança mostra suas dificuldades nesse interjogo. E a criança sente tudo o que irradia dos pais, né? Todas as angústias que tem, se o pai está passando com algum problema, a mãe, né? Então, é bom ter esse acompanhamento, né? Isso. Daí, quando tem essa dificuldade, vamos supor uma criança que não dorme, ou uma criança que não consegue mamar, né? Chora muito. Esses são os casos que alguma coisa não está bem,
que vale a pena, então, procurar uma ajuda, né, onde a gente vê os pais junto com o bebê. E é muito importante isso, porque é uma ajuda que vai pegar lá no início, não vai deixar uma bola de neve crescer, né? Não vai deixar que as situações e as dificuldades de relacionamento e de ansiedades vão aumentando e crescendo até a vida adulta. Pode parar lá no início. Maravilha. Doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos aqui no programa ricardoorlandini.net. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Voltamos com o programa ricardoorlandini.net. Estamos falando com a professora Iane Campos Álvares, que é psicóloga clínica e especialista em psicoterapia psicanalítica nas diversas faixas etárias, desde lá dos bebês até os idosos. Falamos, na metade do outro bloco anterior, de que o nenezinho está lá na barriga da mãe, mas já está sentindo a ajuda de uma psicoterapia, ajudando a mãe, ajudando o casal. Não é só a mãe, né? O nenê está na barriguinha da mãe, mas as angústias do pai lá também passam para o nenê que está na barriga da mãe, né? Porque é um negócio mágico. Quem é mãe, quem é pai sabe disso. Eu não estou falando nenhuma bobagem, né? Se a gente está bem, passa um clima legal para a gestação e para o nenê recém-nascido. Se a gente está mal, tá, também passa direto para o nenê. Mas vamos lá para outra ponta. Falamos lá da gestante, do nenê, desse início de jornada na vida que a gente tem, que mudou muito. A relação social das famílias mudou muito. Hoje as mães trabalham, é diferente do que era no passado. Hoje a vovó trabalha, não pode ajudar tanto. Vamos agora ao outro lado, vamos falar das vovós e dos vovôs, vamos falar dos idosos. Também, como é que é trabalhar, como é que funciona a psicoterapia psicanalítica para os idosos, que eu prefiro chamar, eu gosto desse termo, tá, que é o pós-adolescente, tá? Que é o idoso que muitos deles não se aposentam mais, continuam com uma atividade, ou se não trabalham diuturnamente de maneira normal, né, com carteira assinada, cumprindo horários, eles continuam com alguma atividade. Como é que é lidar com os idosos? Bom, eu gosto muito de trabalhar com todas as faixas etárias, né? Cada faixa etária tem a sua característica, né? Os seus desafios. E o idoso agora começou a aparecer mais nos consultórios. Então, eles começaram a aparecer bem mais em toda a sociedade, em todos os campos, no trabalho, continuam trabalhando, né, no turismo, passeando bastante, tem empresas que trabalham só com idosos. Especializadas nisso ainda, fazer excursões, viagens só para idosos. Né? Isso. Então, os idosos estão aparecendo, tomando conta, né? E eles também estão em busca de uma melhor qualidade de vida com a psicoterapia. Eles estão buscando poder falar coisas que eles nunca tiveram essa oportunidade, passaram a vida trabalhando. Quando eles eram jovens, não se tinha essa facilidade com a psicoterapia, né? Ou não se era permitido quase falar das suas dificuldades, suas fraquezas, né? Então, e agora eles estão podendo, e eu vejo eles assim muito felizes de terem essa oportunidade. O aumento dessa procura se deu por quê? O que houve? Qual é a ficha que caiu nos idosos? Não foi só nos idosos.
né? A psicoterapia em todas as A idades. sociedade está vendo diferente, Está então, né? vendo diferente. A sociedade tem procurado bem mais, né? As pessoas, de uma maneira geral, procuram a psicoterapia. Antigamente era meio que um tabu, só vai na psicoterapia quem está muito mal. Né? Procura um psicólogo, um psiquiatra quem está muito mal. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal já compreende melhor e já vê do ganho que pode ter com a psicoterapia. Então mudou aquele estigma que tinha, fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, acabou. Muito antes, pelo contrário, a gente percebe, pô, esse cara está se tratando Isso. porque ele está tendo um ganho, tá? É uma vantagem que está levando em relação a mim, inclusive as pessoas estão começando a analisar dessa maneira, né? O cara que consegue ir buscar ajuda, entre aspas, para corrigir o seu rumo de vida. É isso? Isso. Às vezes até acham bacana estar em tratamento. E outra coisa também importante é a grande divulgação e a facilidade do conhecimento que se tem pela internet, as crianças às vezes pedem para os pais para fazer psicoterapia. Que legal, que legal. Doutor Iane, a gente vê nas redes sociais, né? A gente abre as redes sociais, qualquer uma delas, é tudo maravilha, tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso, ninguém tem problema, é só felicidade, 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 ou é fake news, fake news, fake news. São duas coisas, né? Tudo é um mundo criado fantasioso das pessoas, muitas delas botando na rede social aquilo que elas desejariam que fosse, mas que não é realidade. Como é que se lida com isso? Como é que se trabalha esse tipo de pessoa que fantasia dessa maneira nas redes sociais? Verdade. Nós estamos assim numa era de muito se mostrar e valorizar o externo. Né? A gente vê as academias de ginástica valorizando o corpo, a beleza, o status social e a felicidade. Todo mundo tem que ser muito feliz. E nós temos tido muito em consultório pessoas com esse tipo de dificuldade, porque isso eles mostram para fora, mas depois, quando estão sozinhos, sentem aquele vazio, aquela superficialidade da vida, né? E acabam nos procurando. Legal, e bacana. O nosso trabalho aí, então, seria poder pegar lá esse vazio e começar a preencher, ou seja, começar... Com realidade. Com realidade, eu acho que é um pouquinho diferente. Assim, geralmente essas pessoas, elas não se conhecem, não sabem o que têm, são pessoas muito inseguras, né, que nos procuram até para a gente ajudar a descobrir quem eles são. Questão da identidade, né? Quem eu sou mesmo, que valor eu tenho, eu sou tudo isso, ou sou tudo isso, eu sou uma porcaria, geralmente vai de um extremo ao outro, né? Então, a gente ajuda e trabalha no descobrir quem eu sou. Quem é essa pessoa que está aqui? Ela vai se descobrindo, então. Doutora, vamos virar a página agora, tá? Os psicoterapeutas são pessoas, são seres humanos. Tá? Como é que se lida com isso aí? É um ser humano que lida com os problemas, com as dificuldades dos outros, mas também tem problemas, tem dificuldades, né? Tem que manter aquele anonimato da sua vida privada e particular dos pacientes, não pode misturar as coisas, né? Como é que é lidar com isso? E vou já fazer a outra pergunta. O psicoterapeuta faz tratamento? Cuida também? Consulta um outro psicólogo? Como é que funciona isso? Tu colocaste muito bem, assim, nós todos somos, em primeiro lugar, seres humanos, depois psicoterapeutas. Todas as pessoas têm algumas dificuldades, né? Têm seus conflitos. Aliás, sem conflito ninguém cresce, ninguém vai para frente, né? Então, toda essa dificuldade a gente precisa, sim, a gente se trata. Eu acho assim indispensável para quem trabalha na linha psicanalítica
ter se tratado ou estar se tratando. Por quê? Porque a gente trabalha com o inconsciente da gente e o inconsciente do paciente. Então, quanto mais acesso a gente tiver ao nosso inconsciente, quanto mais a gente conhecer de nós mesmos, né, dos nossos preconceitos, mais a gente vai poder ser neutra para tratar o paciente. Então, mais a gente vai ajudar. O que é? Tu perguntaste sobre a neutralidade e a abstinência que a gente trabalha, né? A gente trabalha assim, ó, tentando ser o mais neutra possível em todas as áreas, política, futebol, né? Tudo que a gente pensa e que a gente acha bom para a vida da gente, a gente não demonstra e procura não fazer o paciente saber, mas ele acaba sempre pelo jeito da gente, a gente não tem como esconder tudo. Mas a gente tenta ser neutra porque a nossa técnica é ajudar o paciente a descobrir quem ele é e não quem nós somos. Pode ser que uma coisa seja muito boa para mim e não funcione com ele. Então, a gente se torna mais anônimo, mais neutro, para ajudar o paciente a descobrir o caminho dele. Doutora Iane, finalizando, um minutinho aqui, que o André está nos dando ali antes de nos cortar, né? O André é o meu carrasco, eu tenho um carrasco aqui, né? No tempo, né? Faz um resumo em uma frase o teu trabalho. O que é psicoterapia psicanalítica? Bem, em uma frase, acho que eu posso dizer assim, ó, que o nosso trabalho é caminhar junto com esse paciente em busca do eu dele, em busca do verdadeiro dele. Então é ajudá-lo, quase caminhar de mãos dadas, mas o trajeto é ele que vai decidir. Maravilha. Doutora Iane, muito obrigado pela sua participação aqui no programa RicardoOrlandini.net.